Olá, galerinha do YouTube, bom dia. Você que está entrando hoje pela primeira vez aqui no meu canal, eu iniciei esse trabalho para falar do amor de Deus. Eu iniciei esse trabalho para levar a palavra do Senhor, porque assim como eu sou necessitada de ouvir a voz de Deus, eu creio que tem muitas vidas que nesse momento precisam dessa palavra que liberta, dessa palavra que traz vida, dessa palavra que traz a esperança, que traz o amor para nós nesse mundo que está tão difícil de viver. Vidas têm se perdido em meio a multidões, vidas têm se perdido em meio a essa pandemia, é um desespero, vidas que têm se afligido porque muitas vezes acham que é o fim. Eu venho te dizer que não, que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Nos meus primeiros vídeos eu não me identifiquei, tá bom? Quero dizer que não sou uma pessoa qualquer que resolveu falar, eu vou falar do amor de Deus. Não, não é bem assim que funciona, tá bom? Eu sou membro de uma igreja, congrego na Igreja Brasil para Cristo, do Jardim dos Ipês, aqui na Zona Leste, São Miguel Paulista, apresentando o meu pastor. Meu pastor é o pastor Dorival Moraes. Quem quiser conhecê-lo é só ir no Facebook, que ele tem a página dele, ele tem a página da igreja. É um homem de Deus, é um homem abençoado. Ele sabe, ele conhece o meu trabalho, ele acompanha. Então, eu não estou aqui a Deus dará, tá bom? Eu estou aqui apenas querendo levar essa palavra que me trouxe vida, que me trouxe esperança quando eu estava perdida em um charco de lodo. E assim será para você também. Eu agradeço quem tem ouvido as outras pregações, agradeço quem curtiu, agradeço quem se inscreveu. Peço que Deus abençoe a sua vida grandemente, peço que Deus venha suprir as suas necessidades, tá bom? Confia que Deus é o Deus da provisão, é o Deus que vai aonde ninguém pode ir, tá bom? Confia nesse Deus, não em mim, porque o homem nada pode te oferecer. Nós somos apenas instrumentos nessa terra que levamos o amor e a palavra do Senhor a todos que queiram e se dispõem a ouvir. Agradeço a você de coração que se inscreveu, agradeço a você que tem me ajudado a expandir esse trabalho, que é levar a palavra do Senhor. Não devemos ser missionários só dentro da igreja, né? Porque tem muitos missionários que ficam ali dentro da igreja. Existe um trabalhar do Senhor dentro da congregação, porém existe um trabalhar do Senhor que devemos ir e pregar o Evangelho. Então, todos nós podemos, a partir do momento que você conhece, que você vem saber o que significa pregar a palavra do Senhor, você também pode levar, tá bom? A você que não se inscreveu, a você que ainda não entendeu o trabalhar de Deus, peço a você, em nome de Jesus Cristo, se inscreva nesse canal, me ajude a levar a palavra do Senhor. Você não estará fazendo nada para mim, e sim para o Senhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo é para o reino de Deus. Amém? Hoje eu quero ler aqui pra gente a história de Saul e Davi. Eu vou ler o capítulo que está em 1 Samuel 16, que tem tem a parte A e a parte B. Eu vou ler nesse momento a parte B. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Nesse versículo que está em 1 Samuel ele foi um juiz, um homem temente e obediente a Deus. Nesse versículo foi quando Deus ordenara a esse juiz Samuel que ele ungisse a Davi como rei. Davi era um menino ainda, muito jovem, muito moço, e era filho de Jessé, que fazia parte eles eram 8 irmãos. Davi era o mais jovem.
Nessa época, quem reinava em Israel era o rei Saul, a qual também ele foi escolhido por Deus. E apesar de nesse tempo, Samuel, que era o juiz, que era um homem muito próximo a Deus, ele queria que o povo não tivesse um rei. Ele queria que nenhum homem governasse. Porém, ele queria que esse povo se achegasse a Deus. Que esse Deus, que o povo não achasse que o homem podia resolver o problema dele, mas sim, ele queria que o povo conhecesse a Deus, conhecesse o poder de Deus, conhecesse que Deus estava ali para ajudá-los em qualquer circunstância, em qualquer situação. Porém, o povo não queria. O povo, de muita insistência, ele pedia a Samuel que tivesse um rei. E Samuel, então, logo clamou a Deus, apesar de estar sempre orientando o povo, falando sobre Deus para esse povo, mas o povo insistia muito. Então, de tanta insistência, Samuel pedia para que o povo obedecesse a Deus, pedia para que o povo se achegasse para que ele pudesse clamar a Deus. Então, Samuel chegou até Deus e Deus atendeu o pedido dele, colocando Saul, então, como rei. Apesar de ser colocado Saul como rei, Saul era orientado o tempo todo por Deus nas suas tomadas de decisões. Saul não fazia bem o que ele queria, e ele estava sempre orientado por Deus. Porém, não foi bem assim. Isso ocorreu até o segundo ano do reinado de Saul. A partir do decorrer desse segundo ano, Saul decidiu que tomaria suas próprias decisões, começou a ouvir o povo. O povo de Israel foi um povo muito desobediente, digamos, foi um povo meio que rebelde, e eles estavam sempre querendo fazer as suas vontades. Porém, era um povo abençoado por Deus. Mas estavam sempre querendo exercer as suas próprias vontades. E esse povo começou a pedir a Saul que Saul fizesse da forma que eles queriam. Saul, então, a partir do segundo ano de reinado, ele começou a ouvir o povo, a dar ouvido para que tudo o povo falava, deixando de ouvir a voz de Deus. Logo então, por ele estar ouvindo o povo, estar tomando as decisões que o povo falava, muitas coisas começou a fugir do seu controle. E Deus, vendo isso, falou com Samuel, que Samuel fosse falar com Saul, que Saul, ele perderia o seu reinado. E esse reinado de Saul era para ser para sempre, não ia mais existir outro rei no lugar dele. Ele ia ficar lá até a sua morte. Ou seja, ele perdeu o reinado. Samuel, então, foi entregar esse recado para Saul e... Deixa eu ver onde está. Está em 1 Samuel 15:10. Que é onde Deus rejeitou Saul, que veio a palavra do Senhor a Samuel. Arrependo-me de haver Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou de toda a noite e clamou ao Senhor. Porém, o recado foi dado a Saul. Aí você vai ver que lá em 15, ainda 21, está dizendo: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e melhor do que estava condenado, para oferecer ao Deus de Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é a gordura de carneiros. Aqui o que aconteceu? Quando Saul soube que ele ia perder o reinado, ele não deu muito ouvido. Ele continuou fazendo as coisas erradas, ele continuou atendendo ao que o povo falava, e Deus continuou desagradando de Saul. Deus não voltou atrás. Tá? Aí o que Saul fez? Saul
não aguentou aquela pressão do povo, né? Porque Deus já havia dito para ele que ele ia perder o reinado. Ele queria obedecer a Deus, porém ele ficou mais perdido do que ele já estava. O povo ficou na pressão em cima dele e ele, ao invés de obedecer a Deus, ele continuou dando ouvidos ao povo. E ele, muito pressionado por tudo que estava acontecendo, ele resolveu oferecer holocausto de sacrifício a Deus, acreditando que aquilo traria para ele, digamos, uma calma. Mas não foi bem assim que aconteceu. Quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer, não adianta fazer sacrifício para dizer que a situação vai melhorar ou que Deus vai voltar atrás. Deus, ele perdoa. Deus, ele perdoou Saul. Deus, ele perdoou a Saul pelo que Saul fez. Porém, no tempo certo, Saul sairia do seu reinado e entraria o seu sucessor, que era Davi. O Davi foi o que Deus mandou a Samuel até a casa de Jessé. Davi, ele cuidava das ovelhas do teu pai, do rebanho de ovelhas do teu pai. Ele era muito jovem, muito menino, porém Deus o escolheu pelo coração obediência que Davi tinha. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus viu isso desde quando ele era moço. No decorrer, ao longo da história, a gente percebe que Samuel, ele sente dó de Saul porque Deus havia tirado o seu reinado. Porém, Deus repreende Samuel. Lá em capítulo 16 de 1 Samuel, no capítulo 1, está dizendo: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Aí é quando Deus fala para Samuel: enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre teus filhos me tenho provido de um rei. E esse rei era Davi. Chegando à casa de Jessé, é apresentado os filhos de Jessé, os 7 filhos mais velhos de Jessé. Todos eles muito bem apresentados, todos eles com porte, com físico. Aos olhos humanos, digamos que eles estariam prontos para ser um rei em Israel. Porém, aos olhos de Deus não é bem assim. Deus, o homem, ele olha por fora. Deus, ele olha por dentro. E para ser rei, não bastava ter estatura, não bastava ser forte. Para ser rei, tinha que ter um coração aonde ele ia lidar com pessoas. E lidar com pessoas nós temos que ter amor. O amor porque o ser humano ele é difícil e todo mundo sabe. E Deus também já sabia. Então, Deus viu tudo isso em Davi. Você, se quiser conhecer mais essa história, porque são muitos capítulos, vai falar de cada um, você vai ler em 1 Samuel 16, no capítulo 16, versículo 7 até o 11, vai falar de cada um. Apresentando então os 7 filhos, Deus falou: não, Samuel, não é nenhum desses. E aí Deus pediu para que apresentasse o último, que era Davi, o mais jovem, que inclusive ele estava no pasto com as ovelhas. Então chegou a Davi e Deus falou: é esse, pode ungir. Mas como que Davi iria ser rei sendo tão jovem, né? Porque ele ainda cuidava das ovelhas do pai dele. E ele fazia isso com muito amor, com muita dedicação. Ele cuidava dessas ovelhas como se ele cuidasse de um rio de diamante, coisas de muito valor. No período que ele cuidava das ovelhas, apareceu um leão, apareceu um urso, e Davi, mesmo na sua estatura baixa, ele conseguiu matar esse leão, ele conseguiu matar esse urso, porque o amor que ele tinha pelas ovelhas do pai dele era muito maior do que a sua fraqueza. Então a força estava dentro dele, a força que ele usou foi a força do amor. Ele conseguiu derrotar um leão e ele conseguiu derrotar um urso.
Então, Davi é ungido, mas aí como que, se Davi era jovem, como que Davi ia governar? Como que Davi, se ele ainda nem conhecia o palácio? Então, o que que Deus fez? Ele Deus, quando quer cumprir algo na nossa vida, Ele vai mover as águas, Ele vai mover montanhas para que isso aconteça. Não importa quem quer impedir o trabalhar de Deus na tua vida, Deus Ele não permite. Então, aqui, o que Deus fez? Diz a Bíblia que Davi era segundo o coração de Deus, um homem que tinha um coração onde estava sempre pronto a obedecer, um coração que era constante. Davi, ele não perdia o tempo dele fazendo coisas desnecessárias. Ele estava pronto a obedecer ao pai dele, cuidando das suas ovelhas com amor, com dedicação, com sabedoria, usando a sua força na hora que era para usar. Ele sabia e como usar a sua força. Ele não fazia nada desnecessário. Então, por conta desse coração dele, cheio de amor, cheio de paciência, cheio de sabedoria para com os outros, Deus achou graça. Então, mas como que Deus faria agora para que ele reinasse, né? Como que Davi ia entrar num palácio? O que Deus fez? Saul, apesar de já ter sido rejeitado por Deus, ele ainda governava, porque tinha que governar por um tempo, né? O que Deus fez? Deus retirou o espírito dele da vida de Saul. No que Deus retirou o espírito dele da vida de Saul, entrou o espírito mau. E Saul, ele ficava muito perturbado. E os seus servos, na época, vendo aquilo, ele perguntou: Rei, o que eu posso fazer para ajudar? Manda-nos, dá uma ordem para que buscamos alguém que saiba tocar harpa, para que ele possa vir tocar. Saul, muito perturbado com aquele espírito imundo, Saul falou: então faça isso, vai atrás de alguém. E um deles sabiam que Davi tocava instrumentos. E foi chamado então Davi até o palácio para que Davi tocasse a harpa e os espíritos imundos do rei Saul fossem embora. Quando Davi chegou no palácio, ele começou a tocar a harpa e Saul ficou liberto. E todas as vezes que acontecia, Davi ia lá, tocava a harpa e o rei ficava liberto. Mas tudo isso já era planejamento do Senhor, tudo isso já estava nos projetos de Deus. Para quê? Para que Davi se aproximasse do rei e o próprio Davi conhecesse a capacidade que Deus havia colocado nele. Davi, quando olhou para Saul, só um minuto. Davi, quando olhou para Saul, ele amou muito Saul. Ele teve muito amor por Saul. E Saul, quando viu Davi, ele viu que Davi achou graça nele. Ele não achou graça em Davi, mas ele viu que Davi havia achado graça nele e que isso poderia trazer para ele algum benefício. Saul, então, o que Saul fez? Pediu para que seus servos fossem até o Jessé, que era pai de Davi, e pedisse que Davi ficasse no reino, no palácio, para que ele fosse pajem de armas de Saul. Pajem de armas, eu fui pesquisar sobre isso. Pajem de armas significa um assistente do rei. É como um auxiliar de escritório. Ele tem o patrão dele, ele tem a gerente dele e ele auxilia. Isso, na época antiga, era pajem de arma, seria um assistente do rei. Ele ia para onde ia o rei, ele carregava as armas do rei e ele estava sempre pronto a servir o rei. E Davi, como amou muito no primeiro instante a Saul, ele ficou. Porém, ele não deixou de fazer as suas obrigações na casa do pai dele. Ele continuou cuidando das ovelhas, ele continuou fazendo as suas tarefas na casa dele, porém, ele também ajudava a Saul.
Isso você vê quão grande é a diferença entre ser espiritual e querer agir com o seu próprio entendimento. O ser espiritual a gente tem que ser. Por ser espiritual que Deus achou graça em Davi. Davi ainda muito moço, havia em Davi a obediência, o amor, a paciência e principalmente a sabedoria de como ordenar o rebanho de ovelha. Ou seja, trazendo isso para hoje, Davi tinha a sabedoria de saber como administrar a sua vida. Davi, ele tinha um espírito de excelência na vida dele, que ele fazia tudo corretamente em obediência a seu pai, em obediência a Deus e depois em obediência ao rei Saul, que era patrão dele na época. Você vai ler lá em Samuel 16, 21, que a gente já leu. Não, leu não, desculpa. Assim, ó, esse versículo ele é bem interessante. E 1 Samuel 16, 21 fala: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Veja aqui, ó, que Davi, ele amou muito a Saul. E Saul pediu para que ele ficasse, porque Davi achou graça nos olhos dele. Então você veja a diferença de uma pessoa que é espiritual e uma pessoa que ele só pensa no próprio entendimento dele. Você veja a diferença em que Davi, quando ele viu Saul, ele quis ajudar. Ele olhou com amor, ele viu a necessidade do rei. Apesar dele ser rei, ele tinha necessidade de que alguém o ajudasse a se libertar daquela situação. Davi teve esse amor. E muitas vezes é isso que precisamos quando olhamos para um irmão, para uma irmã, sabe? Ter esse olhar amoroso. A diferença de Saul olhou para Davi e viu Davi como alguém que ele pudesse tirar proveito. Apesar de que tudo isso, né? A gente acredita, lendo a história, tudo isso já foi projeto de Deus para que Davi chegasse até o reino, chegasse até o palácio, começasse a ter entendimento, porque futuramente ele ia ser rei. Mas ainda assim, Davi, ali no momento, ele só queria ajudar o rei. Ele estava pronto para ser seu fiel escudeiro. Davi, então, ficou ao lado do rei, sendo seu assistente em tudo que pedia até o tempo de ser rei. Porém, não deixou suas ovelhas, fazia tudo com muito amor e obediência a Deus e ao seu pai. Aqui, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado quando desobedecemos a palavra do Senhor. Deus, muitas vezes, ele entrega uma bênção para nós, porém, nós fazemos dessa bênção um jugo. Nós temos que tomar cuidado com o jugo que nós carregamos, que colocamos nas nossas costas. O rei Saul, ele teve o privilégio que iria reinar até o fim da tua vida, aquele reino. E porém, ele perdeu essa bênção porque ele trouxe sobre ele o jugo da desobediência. Ele preferiu largar tudo que Deus havia dado para ele, para fazer a vontade dele. Hoje, quantas vezes a gente vê muitos cristãos ou pessoas que não servem a Deus sendo abençoados, porém, por conta da sua desobediência, por conta da sua falta de sabedoria, por conta muitas vezes de olhar somente para dentro de si, não queremos ajudar o próximo, não queremos olhar para a necessidade do próximo, olhamos somente para nós. E aí o que acontece? As bênçãos do Senhor, ela vem,
Porém, muitas vezes, o jugo que trazemos para nós acaba sendo maior do que essa bênção. Hoje, uma coisa que eu vejo muito dentro das igrejas e que eu acho que as pessoas trazem para si um jugo enorme é dar um celular para uma criança para poder ficar quieta. Ou seja, eu como mãe, meu marido como pai, qual é a nossa obrigação? É ensinar o meu filho, é orientar o meu filho, que ali é a casa de Deus, que ali é o templo do Senhor. Então, o meu filho, ele tem que aprender, ele tem que ouvir. E quantas crianças de 8, 10 anos que já têm o entendimento, que já dá para explicar, não presta atenção no culto, não presta atenção na palavra. Por quê? Porque eu quero ouvir. Eu já tenho conhecimento da palavra do Senhor. Então eu tenho que ensinar o meu filho que ali é a casa do Senhor. Isso é um jugo enorme que trazemos para nós. Um outro jugo é o jugo do consumismo. Quantas vezes a gente consome e a gente não quer, não se contenta com aquilo que Deus tem para nós. A gente sempre quer mais. A gente sempre vai lá, compra algo que muitas vezes nem usamos. Trazemos o jugo da dívida. Acarretamos dívida sobre nossas costas. Outro jugo também é o jugo da gente ficar olhando para as pessoas e achando que elas não estão corretas, que elas estão erradas. Isso Deus tem falado muito comigo. E quantas vezes olhamos para um irmão, para uma irmã e julgamos? A Bíblia fala, não julgue teu irmão, para que não sejais julgados. Ou seja, da mesma forma que julgamos, da mesma forma seremos julgados. Então temos que prestar atenção. Qual é o jugo que temos trazido para nós? Qual é o jugo que tem acarretado sobre as nossas costas? Tem um filme que eu acho muito interessante, que é O Peregrino. Esse filme eu assisti ele umas 3 vezes, até eu entender. Ele traz um fardo sobre as costas dele, porque muitas vezes o jugo não chega a ser um pecado, só que esse jugo cresce e ele acaba se tornando um pecado. Então temos que tomar cuidado. Quem puder assistir o filme vai entender melhor esse filme sobre o jugo, sobre o fardo que colocamos nas nossas costas. E às vezes esse fardo é tão pesado, que a gente olha para Deus e fala, será que Deus nos esqueceu? Não. Deus não esquece. Deus não abandona os seus filhos. É nós que não sabemos aonde temos colocado os nossos pés, aonde temos colocado